Olá pessoal, sou o professor Matheus Moraes, sou economista e mestre em administração. Nesse bloco, nós vamos estudar o conceito de administração estratégica. Quais as suas raízes? De onde veio? Como aplicá-la e qual a sua importância para os dias de hoje? Contextualizando. Pessoal, o dia de hoje, o mercado está extremamente complexo. Hoje nós temos a globalização, os mercados eles estão interligados, os países estão interligados, o que acontece fora interfere aqui, não tem como uma empresa se blindar do exterior. Se antigamente a administração burocrática ela era algo a ser discutido e as funções bem definidas e ninguém pensa fora da caixa, você tem que fazer isso e aquilo e pronto. Remete ao seu superior, recebe suas orientações, faça isso, aquilo e ponto. Aquela segurança do que você deve fazer estava em alta naquela época, há muito tempo atrás. Hoje, esse tipo de administração, ele é totalmente diferente e obsoleto. Por quê? Porque até mesmo no setor público, as mudanças acontecem e aquele agente burocrático, ele tem que sair da caixa, ele tem que pensar cada vez mais. Então, meus amigos, nós vamos ver nesse bloco de hoje a importância da administração estratégica. No mundo moderno, em que nós temos sempre mudanças, em que nós temos que pensar fora da caixa, nós temos que agir, nós temos que resolver problemas, pensar estrategicamente e ter bons resultados dentro das nossas organizações. Bom, estratégia na administração como ciência administrativa é um elemento relativamente novo. É uma ciência, é uma área da ciência relativamente nova quando comparada a outras, como gestão de pessoas, marketing e por aí vai. E ela é nova porque ela data do século XX como estudo da administração, bem no início do século XX. Só que a aplicação da estratégia, se você parar para pensar, aonde já tinha estratégia antes dela ser estudada. Pensa bem, quando pensamos em estratégia, nós lembramos às vezes daquelas grandes guerras dos tempos romanos, aquelas grandes guerras em que o general era exaltado nos tempos antigos. Aquilo ali não era estratégia, não? Sim, professor, aquilo era estratégia. E a estratégia, ela não era estudada como um campo de administração, mas ela era aplicada. Por quê? Era vida ou morte. E quando a administração começou a estudar estratégia, ela naturalmente buscou no pensamento militar. O que é estratégia como pensamento militar? O que é estratégia como pensamento militar? Se a gente pegar o conceito de estratégia na arte militar, ela é o equacionamento tático, operacional e movimentação de um exército, tendo em vista o quê? Conquistar o oponente, conquistar territórios, ter uma vantagem sobre o oponente. Então, quando a administração começou a estudar a estratégia, naturalmente foi buscado lá no militar. Conquistar, eu tenho um objetivo, eu tenho que traçar uma tática, eu tenho que gerar uma estratégia. Bom, você já deve ter ouvido falar, se você já é do campo da administração, ou você já ouviu em alguma palestra, no seu trabalho, falar de gestão estratégica e se falar do livro A Arte da Guerra. Mas você sabe de onde vem o livro A Arte da Guerra? Quem que foi o seu escritor? Tradicionalmente, a Arte da Guerra como livro foi dedicado, foi reconhecido como a autoria de Sun Tzu. Sun Tzu, ele era um grande general chinês da época de 400 anos de Cristo, 4 séculos antes de Cristo, há muito tempo atrás, ele pensava uma estratégia para vencer o oponente de maneira inteligente. Lembra disso? Vencer o seu oponente de maneira inteligente. Lembra disso? Estratégia, pensar com a cabeça.
Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Pense estrategicamente. O que Sun Tzu falava? O mérito supremo consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar, sem partir para agressão, sem gastar recursos. A única coisa que eu quero gastar primeiro é fosfato. Eu não gasto recursos sem antes gastar fosfato. Então lembre-se, pense primeiro, pense estrategicamente antes de colocar todo o seu empenho. Fazer as coisas pensadas, isso é pensar estrategicamente. Outra coisa interessante que Sun Tzu coloca em seu livro é: se você conhece o seu inimigo, não precisa temer o resultado de muitas guerras. Outra coisa muito interessante que Sun Tzu coloca em seu livro é essa frase: se você se conhece e conhece bem o seu inimigo, você não precisa temer o resultado de muitas batalhas. Se você conhece os seus pontos fortes, se você conhece os seus pontos fracos, e você conhece o que está ao seu alcance do lado de fora, no lado exterior, ou seja, quais são as capacidades, fraquezas do seu inimigo, qual é o ambiente em que vocês estão inseridos, você consegue pensar antes de agir e agir estrategicamente. Muitas vezes você já ouviu falar que não é força, é jeito. Muitas vezes você já ouviu falar que para fazer algo você não precisa aplicar toda a sua força naquilo, mas apenas um jeito ele já resolve o problema. É o caso às vezes quando nós queremos levantar algo e com as nossas próprias mãos nós não conseguimos. Mas quando você pega uma alavanca, você faz uma pressão para baixo e com muito menos força você levanta um objeto. Porque você pensou com a cabeça, você planejou antes de agir, você pensou estrategicamente. Então, relembrando, estratégia vem do pensamento militar. Você pode recordar que você tem um objetivo, você quer chegar lá e você quer, antes de agir, pensar estrategicamente para ter vantagem sobre o inimigo e conquistar aquilo que você deseja. Bom, logicamente, dentro da administração nossa vida e na nossa vida cotidiana, nós não vivemos numa guerra, nós não vivemos numa batalha. Graças ao bom Deus, nós não vivemos em uma batalha. Mas, dentro da gestão empresarial, nós institucionalizamos a estratégia. Estratégia para você agir no mercado, estratégia para você agir interiormente na sua empresa, para elevar a motivação, para elevar os resultados externos e internos. Bom, pessoal, dentro da administração, como podemos pensar a estratégia? Existem alguns conceitos a serem relembrados. O primeiro, estratégia empresarial. O segundo, planejamento estratégico. E o terceiro, administração estratégica. Vamos lá? 3. Estratégia empresarial. 2. Planejamento estratégico. 1. Administração estratégica. Existe uma diferença entre esses 3 termos e é bom você guardar isso para você aplicar no seu dia a dia. Primeiro, o que é a estratégia empresarial? A estratégia empresarial nada mais é do que um conjunto de propósitos, objetivos, metas, políticas, planos que a sua empresa aplica e tem. Se não registrado, ela tem na sua cultura, ela tem de maneira intangível. Para o quê? Atingir os seus objetivos e aproveitar as oportunidades que o mercado te dá. Então, a estratégia empresarial ela é algo que está inerente à organização. Não necessariamente ela está escrita, mas em algum lugar, na cabeça do gestor, na cultura empresarial, existe uma estratégia, existe uma vontade de chegar ao lugar, e existe uma tentativa de chegar ao lugar. Talvez essa tentativa não foi pensada ainda. Talvez a forma de chegar lá não foi discutida com os outros, não foi trabalhada com a equipe, mas ela está lá. Eu queria convidar você a pensar na sua organização, caso você trabalhe em alguma organização, ou pensar um ambiente de trabalho que você conhece.
Muitas vezes as pessoas não administram. Tem um problema muito sério no Brasil, que é a gestão. A gestão no Brasil, ela não é propagada como uma ciência aplicada em muitos locais. Tem muitos locais, pequenas empresas que administram por intuição. E administram até bem, conseguem seus resultados, mas não para refletir sobre o que está fazendo. E por isso, muitas vezes, quando vem uma situação difícil, quando vem uma situação complicada no mercado, como uma crise financeira, uma recessão econômica, uma ascensão de uma concorrência, essas pessoas não estão preparadas. Às vezes, existe uma ideia no interior da organização, uma ideia de, eu quero chegar a tal ponto, mas eu vou fazendo conforme eu posso. Eu vou trabalhando duro e não se para pensar muito. Quando você fala em gestão estratégica, é um convite para pensar a organização. Aonde eu quero chegar? E como eu quero chegar? Esse daí pode ser um diferencial seu. Você pode ser esse agente que chama a pensar a administração, que chama os outros a pensar a gestão. Após esse momento que você chamou os outros, todos os membros da organização, principalmente aqueles que tomam a decisão para pensar estrategicamente, você começa a materializar a estratégia empresarial dentro da organização. Como, Matheus, a materialização da estratégia empresarial pode fazer a diferença na minha empresa? Bom, voltamos aos 3 pontos. Estratégia empresarial, planejamento estratégico e administração estratégica. Após você levantar as ideias na sua empresa e perceber que ali existe uma estratégia inerente, mas não pensada, você pode realmente institucionar aquilo através de um documento chamado planejamento estratégico. E quando nós falamos de planejamento estratégico, na verdade nós estamos falando da sistematização do pensamento estratégico, da estratégia empresarial que estava inerente dentro da sua organização, mas ainda não tinha sido discutida, ainda não tinha sido institucionalizada. O planejamento estratégico, ele é uma estrutura mais amarrada. Depois dos gestores definirem para onde vão e como eles chegarão lá, nós vamos ver mais informações nos próximos blocos, você institucionaliza aquilo através de um planejamento estratégico que pode ser um documento amarrado. Um documento. E esse documento amarra a estratégia da empresa. Sempre que você parar para pensar, como que eu quero chegar lá? O que eu tenho que fazer? Lá no planejamento estratégico, lá no documento, eu tenho os passos que deverão ser dados. Então, você tem o planejamento estratégico. Bom, se antes você tinha a estratégia empresarial, que estava inerente à empresa e sendo aplicada às vezes na empresa de maneira informal, o planejamento estratégico, que é a definição de objetivos, a definição de como chegar aí lá, a definição de quais as metas tenho que bater para chegar até lá, ele é institucionalizado num documento. Então, você tem um documento agora em mãos. Mas, meus amigos, somente ter um documento não é um bastante. Nós sabemos que mais difícil do que pensar é implementar. Às vezes, no campo do pensamento, no campo abstrato, planejar é muito mais fácil, às vezes, do que colocar aquele plano para rodar. E quando nós colocamos o planejamento estratégico para rodar dentro das instituições, que aí você percebe, às vezes, a distância que existe entre o ideal e o real. E a distância que existe entre o ideal e o real é conhecido como problema. O que é um problema? Exatamente a distância entre o ideal e o real. Por que é um problema? Porque eu quero resolver, porque eu quero que aquilo que eu planejei seja implementado. Então, meus amigos, nós falamos do conceito de administração estratégica.
A administração estratégica, como conceito, é um processo contínuo e interativo para manter a organização no caminho traçado. É um conjunto de tomada de decisões. E são, na verdade, providências a serem tomadas pelo administrador ou gestores no interior, ou outros gestores no interior da administração, para que a situação que eu quero no futuro chegue no momento desejado, para que as coisas andem conforme a linha. Se o planejamento estratégico institucionalizado num documento a ser seguido é algo amarrado para que eu lembre sempre aonde eu quero chegar e como eu quero chegar, para que eu pense antes de agir, a administração estratégica é a forma de fazer com que isso aconteça. Se o planejamento estratégico ele é algo firme, algo seguro, algo amarrado, a administração estratégica, por outro lado, tem que ser flexível, tem que ser sistêmica, tem que ser transformadora. Eu tenho que sempre adaptar à realidade, tendo em vista o lugar aonde eu quero chegar. Então, meus amigos, na aula de hoje nós vimos a importância de conhecer a estratégia. De onde veio a estratégia? O que é o pensamento estratégico na estratégia empresarial, o planejamento estratégico e a administração estratégica. Esse foi o bloco de hoje. Agradeço pela atenção de vocês. Muito obrigado.